China é a culpada, exatamente. E aí, de onde falamos? Além do Jurassic Park e de Bangu. Papuda, Miami, Campina Grande, Rio, México, Salvador, Asa Sul, São Luís, Joinville, China, claro, né? Los Angeles, Pato Branco, Copacabana, Morumbi, Portugal, Tatuí, São José dos Campos, Cascavel, Penápolis, Pedrinhas. Hoje fui pontual, basicamente germânico. Brasília, Alcatraz, né? Rússia, Bovespa acabou. Porto Alegre, Palmira, Santa Maria. Tem alguém das Europa aí? 3 minutos de atraso, cara. Também fiquei decepcionado comigo mesmo. Direto da China, né? Natal, Madrid. Beleza, todo mundo entrou? E quem vinha da China? Entrou também? Bom, eu acho que é inescapável hoje a gente falar, mesmo que brevemente, sobre o café da manhã que a presidente Dilma teve com jornalistas e o que ela disse, né? Eu acho que é sempre útil quando a presidente tem tempo para expor o que ela pensa e o que ela acha que vai acontecer e o que aconteceu, né? A gente já viu isso diversas vezes. A campanha foi um bom momento para isso, né? As entrevistas que ela fez. Então, o que fica claro, né? E que eu acho que a gente tem que manter o espírito crítico, apesar do espírito cordial que eu acho que predominou ali, né? Naquele encontro. Nessa aqui não, é um Nespresso mesmo. Tá baixo o som? Bom, acho que tá no máximo aqui, gente. Então, com todo o respeito que a presidente da República merece e tem, me parece que na essência de tudo que ela disse se mantém a negação da realidade, né? Da dura realidade que se impõe aos brasileiros agora, né? E como sempre, o aspecto mais preocupante é a ausência de uma capacidade ou vontade de reconhecer erros, né? Então vocês percebam que não é uma edição, basta ir ao blog do Planalto, né? Que tem o áudio, que ela, quando cita erros, ela cita indiretamente, fala o governo, né? Ou é sempre um sujeito oculto ou indeterminado. E também sempre com uma assunção vaga, né? Portanto, isso aconteceu seja com os próprios ministros do governo, seja com ela mesma, com o presidente, em outros momentos. O máximo que se reconhece de erro é um aspecto geral, de não vir a crise chegando, mas a crise, quando é um fator interno, que ela chama de fator interno ou algo do tipo, não se aprofunda quais seriam as condições internas da crise econômica. E no caso externo, a culpa é da China, né? Ou seja,
ela, como maioria, segundo ela disse, não conseguiu enxergar que a desaceleração da China estava acontecendo, né? Bom, eu acho, novamente, é difícil encontrar economistas que concordem com ela, ou seja, de que o fator preponderante ou entre as causas principais do que está acontecendo com o país agora se deve a fatores externos. Eu acho que é um pouco difícil brigar com, discordar desse tipo de avaliação, né? Mas, então transpassou muito que ela de fato não consegue reconhecer ou realmente não acha que tem responsabilidade pelo que está acontecendo e me parece que isso é um impedimento para que se consiga superar a crise maior, né? Que não é apenas econômica, é uma crise de confiança. Nesse sentido, me parece preocupante porque não aponta um horizonte de melhora. Isso não é uma questão meramente política, é uma questão de retomada de confiança, né, dos brasileiros, de quem se sentiu ludibriado com o discurso eleitoral de 2014 e o que foi feito em seguida, né? É muito característico do quanto que há um descolamento da realidade e da política, né? A Dilma não é a única a fazer isso, mas os números da realidade que nos apanha todo dia, né? Uma realidade dura, difícil, uma inflação muito grande, os juros com perspectiva de crescer, as empresas demitindo, enfim, a conjunção de inflação e perda de renda, né? A indústria caindo muito, alguns setores de forma devastadora, isso são todas as realidades, né? E ao contrário do que diz a presidente, isso não é responsabilidade da oposição, né? Você pode, dentro de um quadro analítico muito generoso, estabelecer que a oposição tem determinado tamanho de responsabilidade pelo que deixou de fazer no ano passado. Mesmo assim, dentro do peso que os fatores podem ter na explicação dos efeitos da crise hoje, é evidente que a oposição não é responsável pelo que aconteceu. E dizer que a oposição está contrária ao Brasil, que não tem compromisso com o Brasil, né? Eu acho, enfim, politicamente é mais do que compreensível, mas em termos de integridade moral, talvez não tanto, né? Não é isso que aconteceu, né? As pautas bombas do Congresso não foram tão paralisantes assim. O ponto central da paralisia está realmente no Palácio do Planalto, né? Embora o Congresso tenha um peso. Então a gente está no momento em que a presidente tem 10% de aprovação e dá uma entrevista, faz uma conversa como se tivesse nos 100 primeiros dias de mandato, né? Como se não tivesse uma enorme responsabilidade pelo tamanho da desgraça do Brasil, né? Porque é uma desgraça. Então eu acho que essa falta de sintonia ou de sensibilidade para a gravidade da situação no Brasil, né? Das pessoas, da política, da crise decorrente da Lava Jato também. Eu acho que isso demonstra esse certo descolamento que é comum nos palácios, né? Até que a realidade se imponha. Então, não dá para dizer que fiquei surpreso, mas eu não deixei de ser notável. E a segunda parte que me parece também relevante, porque confirma um pensamento que já foi expresso em outros momentos, é de fato a presidente
na questão da MP da leniência, né, que nós falamos bastante, que está sendo muito discutida, ou seja, uma MP que maniatou severamente a possibilidade de acordos de leniência das empresas que sejam bons para a sociedade e não para elas mesmas, que a presidente realmente ela faz uma equivalência entre a punição severa das empresas com a queda da economia, né? Uma punição severa com a empresa quebrando, e dizendo que as pessoas dentro da empresa é que cometeram os atos de corrupção e que as empresas não podem ser punidas. Mas é justamente isso, esse é o espírito da lei que ela mesma promulgou, até mudar recentemente. Não, eu não estava no café. Que é que é o reconhecimento de que as pessoas jurídicas que se locupletam, ou seja, que prosperam por causa da corrupção de seus agentes dirigentes, né, dos seus dirigentes, elas precisam ser punidas porque a corrupção sistemática dentro de uma empresa, de um partido, indica que isso é uma prática, uma cultura interna da empresa, no caso, e que para mudar isso você precisa punir também a empresa e o lucro dela, né? Senão você simplesmente substitui um executivo por outro e continua delinquindo, que é o que acontece. Então, em termos de legislação, em termos de estudos criminais, em termos de combate à corrupção, esse princípio de punição das pessoas jurídicas, ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo, é difícil achar pessoas que discordem dele. A presidente discorda, né? Disse hoje, em outras palavras, mas muito perto disso, não é descaracterizar o que ela falou, não é uma edição ruim. Ela basicamente diz que as pessoas têm que ser punidas e não as empresas, né? E ninguém está advogando que as empresas quebrem coitadas, né? E o que se está falando é cumprir a lei. E a lei vale até que contraria um interesse muito poderoso, que é o que está acontecendo. Então e ao mesmo tempo dizer que o comportamento é de combate à corrupção, que é isento, pode não ser consciente, pouco interessa, mas é um incentivo sim à corrupção, né? Cortando a verba da PF também. Então não é porque você não se mete numa investigação, que aliás você nem tem controle, porque é tocada sobretudo pelo Ministério Público, é impossível ter controle sobre isso, que isso é um mérito, enfim, né? É o discurso de sempre, né? É realmente muito ruim, né? Muito ruim. Claro que a presidente também disse coisas sensatas, mas as coisas sensatas que ela diz acabam perdendo muito da força, da autoridade diante diante do que ela deixa de reconhecer, né? Diante das ideias deslocadas da realidade, né? Não acho que seja excesso de rigor dizer isso. Quando eu falo coisa sensata, é a reforma da Previdência. É evidente que é preciso fazer uma reforma da Previdência, que o país precisa enfrentar isso, né? É evidente que todo mundo quer que a inflação abaixe, né? Alguém é contra a queda da inflação, né? Então, misturam-se platitudes, coisas óbvias, ou que ninguém é contra, né? Com diagnósticos muito parciais ou equivocados, né? Então, mas é isso que é ser presidente que o Brasil reelegeu, né? Enfim, como ela disse, foi virada dos avessos, né? Em vez de ao avesso. Mas a Lava Jato ainda vai revelar muita coisa, né? Sobre as campanhas, financiamento de campanhas, entre outros fatos. E ministros acusados ou suspeitos, né, de corrupção muito próximos dela, como se descobriu hoje o Jacques Wagner, né? Perguntas?
não há perspectiva positiva. Olha, perspectiva positiva nesse momento, eu não consigo. Pode ser que haja, né? Sempre há coisas boas, né? A realidade é complexa, então a forma como a gente enxerga a realidade é que é importante, né? Tem 1 milhão de fatos políticos, econômicos, sociais para analisar. E no que você se detém? Qual é a sua escala de importância para julgar o que está acontecendo, para sentir o que está acontecendo? Eu acho que a soma e a interação entre os fatos econômicos muito ruins, de inflação, de renda e etc. E são muitos, não preciso ficar listando aqui. Os fatos políticos que não são de responsabilidade exclusiva da Dilma ou do PT, mas nos quais eles têm uma responsabilidade muito grande por estarem no comando do fisiologismo de coalizão. Os fatos sociais decorrentes disso, e também legais, como é o caso agora da Corte Leniense, eu não acho que haja muito motivo para ficar otimista, a não ser em relação ao Lava Jato, né? Em relação à depuração da Lava Jato e independentemente do que sobrevém após a Lava Jato e as elotes e acrônimo e essa limpa dentro da legalidade que se faz, não há espetacularização de nada, ao contrário do que diz o presidente. Existe a revelação dentro do ambiente democrático de fatos desabonadores contra políticos e empresários. Esse fenômeno é positivo, né? Isso é bom. Mas na nossa vida cotidiana, acho que a situação vai só piorar, né? É o que parece, né? Quem se salvará da Lava Jato é quem não tinha poder no governo, quem não estava no fisiologismo de coalizão. Pois é, o Moro bancando a PF. É isso mesmo. PF pedindo dinheiro pro Moro porque não tem grana para pagar luz, pagar conta administrativa, consertar carro, né? Então, Marcos Valério, foi que a gente falou Marcos Valério. Bom, Marcos Valério acabou virando uma peça relativamente importante, né? Porque o que ele disse sobre o Bom Ai está se confirmando, sobre o achaque de Santo André, sobre financiamento clandestino do PT em 2004, 2005, né? Realmente como disse o Jacques Wagner, se lambuzou bastante, né? Agora é um pote de mel bilionário, né? E muitos investigados e acusados, né? Gente que sofreu busca e apreensão, gente denunciada, continua exercendo suas funções, né? Quem foi beneficiado diretamente. Vou só lembrar a nossa mudança de expectativa, né? Em 2005, com a explosão do mensalão, quando o Mendonça confirmou, revelou no Congresso que havia recebido dinheiro para a campanha do Lula em 2002 em contas secretas, o governo quase caiu, né? Hoje isso é uma manchete do dia. No dia seguinte vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. A gente está realmente anestesiado, né? Coisas muito graves são basicamente ignoradas, né? Ou são precificadas rapidamente e segue a vida, né? E vamos fazer uma selfie, né? Fazer uma selfie, rir e continuar tocando a vida como se isso fosse normal.
Não é normal. CPMF ainda vai depender muito do momento em que o Congresso começa a analisar, mas é altamente improvável, continua sendo altamente improvável que passe CPMF, ao menos com esse governo. Manifestação de março, eu sempre falo isso sobre as manifestações, não dá pra saber, e é muito difícil projetar se vai ter gente, não vai ter gente, e falta bastante tempo, né? É difícil, não me arrisco a projetar nada sobre isso. Se eu acho que a opinião pública está anestesiada demais, eu não sei se é opinião pública, né? Eu acho que os brasileiros, né? Ao mesmo tempo, não é apenas anestesiados, porque o Datafolha mostrou que a principal preocupação dos brasileiros é a corrupção, né? Então a fronteira entre você ficar anestesiado, mas ao mesmo tempo você ter uma raiva dormente, até mesmo um ódio e até um cinismo é muito curta, sabe? A distância é muito curta. Então, às vezes, o que pode parecer uma banalização e um costume que não tem consequências, explode. Né? Junho de 2013 foi isso. Então, não dá para pressupor, eu acho, com tranquilidade, que o brasileiro está acostumado e assim vai continuar. Né? Eu acho que a gravidade dos fatos e a soma deles e a confluência deles, sobretudo, podem precipitar se não uma convulsão social, uma certa revolta que se manifeste também nas ruas, né? Eu acho que é preciso ficar bem atento a isso, porque os fatores estão se desenhando com muita força, né? No bolso, na moral. Então, é difícil. É difícil imaginar que o brasileiro passe por tudo isso sem momentos de até mesmo de fúria, eu diria, né? PMDB vai ou racha? O PMDB vai de acordo com as circunstâncias, né? Então vamos ter que esperar. O PMDB, os chefes se posicionam com maior ou menor competência para acumular poder, e se o desenho de forças se impuser para que o poder se desloque para o Michel Temer, eles vão confluir para o Michel Temer. Mas não são tantos assim os que vão atuar para que isso aconteça, né? Quem atua é a Lava Jato, e a Lava Jato em Curitiba é incontrolável, no bom sentido. Em Brasília talvez não tanto, ou ao menos é bem mais lenta. Bom, Delcídio, como todas as delações dependem da PGR e de Brasília, vai ter que esperar mais 1 ou 2 meses. O Duque é a mesma coisa, o Duque é a PGR. Não sei quem pode substituir o Cunha, até porque não sei se ele vai sair. A não ser que o Supremo o retire. Como nós falamos aqui há uns bons meses, né, não seria fácil derrubá-lo. Como vocês estão vendo.
Marina apoiando a queda, se é teatro. Não, a Marina já falou algumas vezes que a solução é o TSE, porque a solução do TSE é boa para ela, né? Porque eles convocam eleições, se for feito nesse ano ainda, né? Pela Constituição. E aí para Marina é uma boa possibilidade de ela ser candidata a presidente, enfim. Eu não vi na argumentação dela nada que seja que diga por quem temos republicanos é melhor para o país que haja uma cassação da chapa no TSE, além do interesse pessoal dela, político, legítimo que seja, né? Léo Pinheiro, acho, falo isso há um ano, eu acho, continuo achando altamente provável que ele faça alguma delação. Por causa do César Mata Pires, que é o dono da OAS, que cuida muito bem do seu executivo. Se o TSE ainda passa pelo STF, com certeza, né? Hoje tudo passa pelo STF, até questões filigranas do legislativo vão pro STF. Imagina se o TSE caça o presidente e o vice, né? Não sei qual seria a reação do Supremo. Se eu defendo a independência da PF, claro. Aliás, já falei isso várias vezes, e não é de hoje, que seria muito mais saudável que, em termos de desenho institucional, a PF não fosse subordinada ao Ministério da Justiça, que fosse uma espécie de agência. Que se encontrasse uma solução institucional que garantisse a independência financeira da PF, independentemente do governo, e também que nos assegurasse uma transparência e uma cobrança mais firme do que é feito pela polícia, né? Eu acho que esse desenho institucional não funciona bem, né? Inspirado nos americanos, mas mesmo lá não funciona tão bem, eu acho, o FBI. Vamos para a última, gente? Já deu meia hora. E se passa muito, você se enche um saco. Edinho Silva falar o que, né, gente? É um investigado na Lava Jato, tesoureiro da campanha presidencial que foi abastecida com dinheiro sujo do Petrolão, e tá no cargo, né? Quer dizer mais o que, né? É isso que eu fico repetindo que nem talvez um idiota. Me desculpe se eu estiver muito repetitivo. Não é normal. Não é normal. Não quero parecer um pouco grandiloquente, mas eu me recuso a achar isso normal. Esse norte moral, que não tem nada de moralista, não vou perder, não. Pediram leituras, é isso? Bom, hoje em dia eu queria voltar a ler romances, mas tem que ler muito documento e pouca... Bom, um que eu falei pra vocês, eu até peguei a versão aqui em português pra mostrar, mas vale a pena. Esse aqui, O Homem Revoltado, do Alberto Camus. Outro que eu estou lendo, mas que eu acho que o interesse vai ser menor, é The Age of Impeachment, do David Kivig, American Constitutional Culture since 1960. Enfim, são as coisas que estão aqui perto de mim.
Pagu tá em casa, tô no trabalho, tô fechando a revista. Não tô triste não, gente, é só... Já li a peste. É só um pouco de... nem cansaço. É batidão aqui da revista mesmo. Quinta-feira é um dia pesado, vocês sabem, né? Acho que a maioria de vocês sabe que é o dia que a gente começa a correr com fechamento, muitas matérias de todo tipo para fechar e tal. Tem internet também, tem vocês, evidentemente, né? Então é muita coisa para fazer e tal. Mas não tem nada de desânimo, não. O que tem é alguns momentos de por isso eu acho legal o Periscope, porque eu não tenho o que esconder, pelo contrário, eu gosto de conversar com vocês, eu aprendo pra caramba, mais do que eu supostamente ensino, porque eu não ensino ninguém. Essa é manter um pouco da curiosidade, do espírito crítico, né? Da indignação sem babaquice. Eu acho que isso são coisas importantes para os jornalistas, né? Para nós jornalistas. Beleza, gente? Então, enquanto a China não reconhece a culpa por nos deixar na mão e nossa economia no buraco, vamos continuar tocando a vida, né? Que quem não... Enfim, quem não vive das benesses do governo precisa ganhar a vida, né? A economia está mal, essa é ótimo. Come minha hora. Beleza? Vou nessa, amanhã eu volto com os destaques da edição. Temos matérias interessantes, viu? Fiquem atentos. Façam assinatura ou comprem revista, como sempre eu falo. E a qualquer momento a gente conversa mais. Tá bom? Abraço, até amanhã.